como minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos para mais uma aula, a quarta aula desse primeiro trimestre do ano de 2022. O profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Desta feita nós vamos para a lição de número 4. O pecado e suas consequências. Quero agradecer aos internautas que estão me acompanhando. Dizer a vocês que é muito importante os seus comentários. Essa lição de hoje promete bastante, tá? O pecado e as consequências. Vou estar falando sobre isso durante esta aula. Gostaria que você, se está me assistindo pela primeira vez, se inscrevesse no meu canal. Você que já é inscrito, não esqueça de compartilhar e também proclamar a outros da igreja, para que também possa estar me acompanhando. Esta lição é de grande importância. E no primeiro objetivo da lição, eu vou estar explicando acerca do pecado e suas consequências. Nesse primeiro objetivo, meus queridos, eu vou falar sobre um Deus irado. Você lê o livro de Ezequiel, você vai ver um Deus irado, um Deus que vai castigar o povo. E por quê? Porque eles vivem na consequência do pecado, da idolatria, e se distanciam de Deus. Esse é o grande risco. Vou estar falando sobre isso no primeiro objetivo da lição. O segundo objetivo foi explicar que a lei de Deus é inviolável. Eu vou estar mostrando pontos aí que nós estamos vendo que muitos estão pensando que é brincadeira, e aí nós estamos sujeitos à grande ira de Deus. Essa lição está imperdível. No 3, no objetivo, no ponto 3, eu vou ressaltar que Deus é amor, mas também é justiça, Eu disse que Deus é fogo consumidor. Então Deus ama, mas Ele aplica a justiça. O textual diz o seguinte: farei em ti o que nunca fiz e que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Ezequiel capítulo 5, versículo 9. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. É preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. O texto em referência se encontra em Ezequiel capítulo 5, do verso 7 ao 13, E vai estar falando ali das maldades, E da responsabilidade que nós precisamos, porque Deus vai vir contra ali o povo de Israel, que mesmo em cativeiro, eles acabam seguindo a idolatria e dando mau exemplo. A Bíblia, Ezequiel, Deus fala que eles estão pior do que as nações que não conhecem a Deus. A introdução diz assim: a doutrina do pecado perpassa as escrituras desde Gênesis capítulo 3. Então nós vemos aí que Deus, por exemplo, ali por intermédio do pecado, infelizmente, que muitos ignoram a realidade e a gravidade da consequência do pecado. Então Deus ali castigou a cada um pelos seus atos, E aí muitas pessoas minimizam, e desprezam e deturpam a doutrina da salvação. Portanto, meus queridos, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos ser arrebatados no dia do Senhor. Queridos professores, professoras, pessoas que me acompanham, vocês que dão aula, ministros do Evangelho, obreiros, ministro do Evangelho, obreiros, presbíteros, diáconos, pastores, pessoas que me acompanham. Nós precisamos falar a verdade. Olha que Deus chama Ezequiel, e começa a mostrar para ele as visões e exige que ele fale a verdade. Doa a quem doer. Então nós estamos vivendo tempos em que os pregadores, eles estão amenizando de maneira que as pessoas possam não sentir o peso da palavra. E às vezes, nós temos muitas vezes que falar realmente a palavra de Deus.
O ponto 1 diz assim: o pecado e suas consequências. O Senhor diz: e de seus pecados não me lembrarei mais. Vejam que o versículo que nós estamos lendo, né? O texto de Hebreus 8 e 12, nós estamos vendo aqui que é um versículo aqui muito interessante, porque Deus está dizendo ao povo: se vocês se arrependerem, se vocês deixarem os caminhos tortuosos que vocês estão andando, e agora vocês caminhar servindo ao Senhor, eu vou esquecer, eu não vou me lembrar mais das maldades que vocês fizeram. E é assim, queridos professores e professoras, que Deus faz na nossa vida. Portanto, quando alguém, mesmo tendo desviado, e aí ele se arrepende, e ele volta, o Senhor diz não se lembrar mais dos seus pecados, porque agora o que importa é a vida que ele está vivendo, é o arrependimento, a mudança que houve. Então, quando nós nos convertemos, precisa ter mudança. Quando nós nos afastamos da igreja e voltamos para o Senhor, nós precisamos de um arrependimento verdadeiro e profundo. Porque aqui o profeta diz que, como resultado da compaixão de Deus, os pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Veja que nós já vemos na outra lição, ele inicia aí com Ezequiel dizendo para que Ezequiel pregue ao povo. Se Ezequiel não avisar que o povo aí está correndo um grande risco, sério risco, então eles iriam requerendo o pecado, o sangue daquelas pessoas da mão de Ezequiel. Mas se eles avisassem e o povo mesmo assim continuasse pecando, então Ezequiel fugiria aí a responsabilidade do profeta Ezequiel. Então, meus queridos, pecados perdoados não serão mais imputados e não entrarão na balança e nem na contagem para impedir a salvação. Então, para de apontar para aquelas pessoas que voltaram para Deus, que estavam lá no monturo, lá no lixo, vieram, né, e agora estão vivendo uma vida diferente. A vida que vive agora, vivem no Filho de Deus, vivem adorando a Deus, e você está como parceiro de Satanás, apontando e dizendo: isso ela não podia, eu lembro que ela fez isso, eu lembro que ela fez aquilo. Pare com isso. Esses pecados, uma vez que o arrependimento é profundo, uma vez que o arrependimento é sincero, não entrarão mais na contagem, na balança de Deus, para impedir que ele seja arrebatado no dia do Senhor. Então nós precisamos ter consciência de que, ao pecar deliberadamente, com conhecimento de causa, não ficaremos impunes. Deus nos perdoa, nós vamos pagar um preço, porque muitos de nós, quando pecamos por quê? Porque nós estamos conhecendo, sabemos, mas mesmo assim vamos pecar. Então, eu quero dizer que Deus quer te perdoar, mas a situação pode piorar. Você tem que entender isso, você tem que pregar isso, você tem que ensinar isso. Professores, nós estamos ensinando aí, nananenê, muitas vezes, porque nós temos medo. O líder vai achar ruim de forma que você talvez ensinou a escola, e, pois muitos crentes vão sair da igreja porque você, às vezes, está sendo direto com a mensagem da palavra de Deus. Você precisa entender, é de Deus a mensagem, então entregue sem diminuir aquilo que o Senhor está mandando, sem desvio. Entregue a mensagem como ele pediu para Ezequiel. Então a situação pode piorar, pois Jesus advertiu, quando lembra daquele homem que foi curado, e Jesus disse para ele: você não fica repetindo, não fica continuando nessa vida de pecado, para que não te aconteça algo pior. Então o pecado traz problema e traz consequência. 1.1 diz assim: a revelação dos pecados de Israel. Na passagem bíblica de Ezequiel 5, 7 e 11, Deus revela categoricamente os pecados da nação de Israel. Então, meus queridos, nós vemos agora que Deus começa a mostrar para Ezequiel os pecados da nação e que ele vai punir. Nós estamos pregando o evangelho a cada dia. Nós temos nas nossas igrejas, em todas as igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus, os cultos doutrinários, que é aquele culto de advertência. O Senhor vai voltar, o Senhor vai punir. Estamos fazendo isso. Chamava-se culto doutrinário, culto de ensino, porque é onde nós vamos advertir os cristãos, quando estamos nas praças pregando. Queridos professores, queridas professoras, nós estamos advertindo
convertindo as pessoas sem Deus para que elas se reconheçam o seu estado pecaminoso e aceitem a Cristo, para que elas não possam enfrentar a ira de Deus. Então, meus queridos, é como eu vivo, de maneira que as pessoas vivem, e que profana a palavra, o santuário. Então Deus vai punir. As abominações não diminuem. E aí o Senhor diz: e meu olho não perdoará, nem também terei piedade. Eu estou vendo aqui, meus queridos, Deus é um Deus irado. Na minha visão aqui, o Deus que está falando com Ezequiel é um Deus com Ezequiel é um Deus irado. Um Deus que ele diz assim, olha, ele diz que ele não vai diminuir a condenação que está para eles. O olho dele vai ver e não vai perdoar, e não vai ter piedade. E nós vemos que Ezequiel, ele é sempre chamado de filho do homem. Essa expressão, meus queridos, é que designa aí, né, como um ser humano, um mero mortal, enfatizando assim a sua fragilidade e sua insignificância, se comparado com a transcendência de Deus. Então, apesar de ser um homem chamado por Deus, ele fala filho do homem. Quer dizer, está mostrando aí, meus queridos, que Ezequiel é um homem mortal. Então você, professor, professoras, líderes, lembre que você é homem mortal, é mulher mortal, e nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Então em Gênesis 3 encontramos como Deus lidou com a queda do primeiro casal. Quer dizer, não foi fácil, foi triste. Antes do anúncio acerca da semente da mulher e de providenciar vestes adequadas, primeiro o Criador confrontou com a realidade do pecado. Quem te mostrou? Comece da árvore que eu ordenei que não comece? Quer dizer, como entrou? Qual é a realidade do pecado? A desobediência. O 1.2 diz assim: o juízo e a ira de Deus. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino. Veja bem, não fica impune. É por isso que nós precisamos andar seriamente na presença de Deus. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre sua graça e misericórdia. Às vezes nós falamos de graça, de amor, isso e aquilo, mas esquecemos que Deus está irado. E eu creio que Deus está, me parece, Deus irado com os nossos dias. Então a ira de Deus não é um assunto fácil de tratar, mas faz parte integrante de sua natureza, como suas demais qualidades, quer seja o seu amor, a sua santidade ou a sua misericórdia. Mas a ira de Deus não é um assunto fácil. Eu fico olhando, meus queridos, parece ver um Deus irado, e eu vejo o que estamos vivendo no dia de hoje. Meus queridos, essa pandemia está entrando para o 3º ano. Cadê os homens que diziam: aqui é o socorro, vem para a igreja que aqui você vai ser curado, que aqui vai acontecer isso? Cadê os homens que proclamaram, que disseram que tinha a solução? Talvez, é o que eu já disse, os homens se esqueceram de Deus e estão querendo agir por conta própria, e Deus não aceita. É como aquele homem que chegou para Jesus e disse: ó, meu filho está com um sério problema e teus discípulos não resolveram. Então tem coisas que tem que ser Jesus, é Jesus para resolver. Nós estamos tomando o lugar de Deus. E aí, nós temos um Deus irado. Ele está buscando na terra alguém que prega o evangelho. Como eu disse, estamos com os púlpitos cheios de presbíteros, diáconos, pastores, mas que nada fazem. Grande parte nada faz, não atende o seu chamado. E Jesus está procurando alguém que queira anunciar as boas novas, anunciar a salvação,
Então aqui, Deus dizendo, ó, eu busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse. Nós precisamos erguer muralhas, meus queridos, muralhas na nossa fé, muralhas na nossa vida, para que o inimigo não entre, para que a ira de Deus não venha sobre nós. Então, Deus está dizendo que procurou alguém que cooperasse com ele, para evitar que o muro ruísse, que o muro caísse. Alguém que tivesse prontificado a ficar na brecha. Ele dizia assim, diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-lo. Aí ele diz mais, dizendo para Ezequiel, isso no capítulo 22, versículo 30. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Deus estava irado. E aí ele diz, por isso eu vou derramar toda a ira de meu zelo sobre o povo de Israel. E os consumirei todos no fogo, no meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo que planejaram e executaram de mal. Então, a maldade não é só coisa do diabo, também é coisa do homem. E aí faz com que Deus se ira. Então, meus queridos, nós estamos vendo nos nossos dias. Não estou dando doutrina, mas vou falar alguma coisa, vou mostrar algumas imagens para vocês agora. Então, meus queridos, a igreja Assembleia de Deus, eu digo da Assembleia de Deus porque estou há mais de 40 anos na Assembleia de Deus. E ela vem se acomodando com algumas coisas. Nós vemos hoje irmãs, vou falar assim, quase peladas na igreja. As mães concordam com os filhos, com as filhas que andam com a mini saia. Meus queridos, eu estou dizendo isso porque é uma maneira de você fazer com que atraia sexualmente as pessoas. Você não pode ser objeto de atração sexual. Deus fica irado com isso. E nós tivemos um caso aqui no Brasil, de um pregador que, durante a pregação, ele abandona o altar, durante o culto, quando ele, de lá de cima, está vendo uma mulher de perna aberta, mostrando a sua intimidade. Então foi um caso muito estranho que aconteceu. Isso na igreja Assembleia de Deus, no estado do Pará. Não vou falar o nome do pregador. Então ele parou a pregação, porque ele se desconcentrou. Como que você está se vestindo como serva de Deus? Não estou dando doutrina, estou dizendo a palavra, não posso fazer rodeio. A Bíblia diz como se veste as santas mulheres. A tua roupa não está sendo motivo de atração sexual para outros. Porque a mulher que ela mostra as pernas, né? Nós vemos que a maior grande parte de mulheres hoje, elas sentam ou colocam a Bíblia na frente ou colocam a mão, porque a roupa não consegue mais tampar. Não estou dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo. Estou dizendo que como santa mulher, faça uma análise de eu estou vestindo como serva de Deus. Então, meus queridos, então é complicado. O pregador disse, olha pessoal, eu vou pedir para vocês, meus irmãos, me desculpe, mas vou ter que parar na pregação. Uma irmã está aqui com a perna aberta e eu me desconcentrei. Por respeito a Deus e a minha família, vou descer do altar, pois não tem condições de pregar. Isso aconteceu, meus queridos, no Pará, na igreja Assembleia de Deus, conforme li na reportagem. Então, como nós estamos nos comportando? Então, meus queridos, precisamos verificar, meus queridos. A terça-feira é o culto de ensino. Os crentes precisam ir para o culto de ensino e voltar de lá a aprender como viver na obediência a Deus. Queridos professores e professoras, nós somos atalaia, e assim como Ezequiel, nós precisamos pregar a palavra da maneira que ela é, sem desvio, para que nós não sejamos responsabilizados pelo pecado de alguém. Então a forma como Deus lidou com os israelitas nos dá um alerta bem sério.
igual ao povo judeu. Nós temos o privilégio de levar o nome de Deus. Por isso nossas palavras e ações, a nossa maneira de vestir, afeta o que as pessoas pensam sobre Deus. Como se conhecia uma mulher cristã da Assembleia de Deus e da Cristã do Brasil, alguns anos atrás, e de outras igrejas pentecostais, como se conhecia. Então, meus queridos, nós temos que ter cuidado. O povo de Deus foi escolhido através de Abraão. Foi um privilégio e nós, através de Jesus, nos tornamos filhos. Então é por isso, pensa, escuta isso aqui, professor. Escuta isso aqui, professoras, internautas, líderes evangélicos que me escutam. Então, nós, por nossas palavras e a maneira que nós nos comportamos, nossas ações, afetam a pessoa de Deus e o que as pessoas pensam de Deus. Não diz que é crente, é aquele o crente. Então jamais nós devemos querer fazer as coisas erradas de propósito e manchar o nome de Jesus. Então, meus queridos, nós agindo assim, vamos acender a ira de Deus, e mais cedo ou mais tarde Ele vai agir para proteger sua reputação. E aí Deus vai demonstrar grande furor, como parece estar demonstrando nesses dias. Nós já não entendemos mais esta pandemia. Querem vacinar as pessoas na marra. Tem que ter cartão de vacina. Tem que vacinar criança, mas nós já não entendemos mais. Já estamos sendo obrigados. Não é que eu sou contra a vacina, nada disso. Eu estou dizendo é que estamos sendo obrigados a fazer até aquilo que não queremos. E não sai, não vai embora. Nós pensamos que estavam livres. Se desmontou os hospitais de emergências, de campanha. E agora ela vem com tudo novamente. Será que isso não é o grande furor de Deus sobre nós, principalmente nós evangélicos que temos levar a palavra e relaxamos? Andamos de qualquer forma. Estamos mais preocupados com a nossa imagem, de vender a nossa imagem. Meus queridos, Jesus nunca se preocupou em vender sua imagem. O nome de Jesus era conhecido. Você tem que fazer o nome de Jesus ser conhecido. Veja, quando ele foi preso, foi preciso que Judas lhe beijasse, porque as pessoas não lhe conheciam, apenas sabiam o seu nome. Deixa de querer se apresentar, pois isso também traz ira de Deus sobre o povo. Então será que essa pandemia não estou dizendo que é, estou aqui só pensando sobre isso. Será que a ira de Deus não está sendo derramada sobre nós, que é no mundo inteiro, porque os cristãos agora se afrouxaram? É um evangelho que qualquer um tem a maior facilidade de ser crente. Pode ser crente tatuado, eu não digo os tatuados que se convertem. A crente agora se tatuando. Meus queridos. Então, tantas coisas que eu estou falando. E aí Deus fica irado com os que fazem coisas erradas e não se arrependem. Ele não vai permitir que essas pessoas continuem a fazer parte do seu povo. Entenda isso. Aqueles que com as suas ações afeta a imagem do Deus que ele diz servir, não vai poder continuar fazendo parte do seu povo. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz assim: ai daquelas que levam, ou daqueles, que levam os outros a pecar. Nós também estou mostrando as imagens para vocês. É o que está acontecendo nas nossas igrejas. Esses dias mesmo, uma jovem, uma adolescente, foi subir no púlpito, teve que ter o maior cuidado porque sua roupa estava muito curta, e daí depois teve que desligar o ventilador, porque senão ergueria a sua roupa. Veja a que situação nós estamos chegando. Em igreja, a Assembleia de Deus, isso eu vi, eu assisti, eu estava no culto. Então nós estamos vendo hoje sensualidade no culto. Servir a Deus. Santidade ao Senhor, a Bíblia diz.
Então, de que forma eu estou me apresentando? Então, meus queridos, e aí, a palavra de Deus fala, ai daqueles que levam os outros a pecar. São coisas que hão de acontecer sempre, mas ai daqueles que forem culpados disso. Minha irmã, meu irmão, irmãzinha, guarde tua sensualidade para quando você casar para o seu esposo, ou para o seu marido, se você é casado. Não seja sensual, não seja uma atração sexual para as pessoas. A minissaia chama atenção no mundo, dentro de qualquer igreja, vai chamar atenção. É um convite à mente a ficar imaginando coisas. Eu quero dizer a vocês que a nossa hora está correndo aqui, mas eu vou correr com as outras partes. Mas eu só vou dizer para vocês que a roupa fala. Eu me lembro que eu na minha empresa tinha uma loja em Glória Dourados. E aí eu trabalhando ali, estava em traje de trabalho. E um representante passou por mim, não me deu, nem me cumprimentou. Foi direto a meu gerente, elogiou pela loja, sua loja está boa, isso e aquilo. E eu fiquei aqui no meu cantinho, meu gerente também sabia que eu não gostava, que se eu não ia comprar, não precisava falar que o dono era eu. Certo? Então a roupa fala, da maneira que você traz se fala. Estou mostrando. Se você vê essa roupa aqui, você vai dizer, é uma roupa de mendigo, esse homem é um mendigo. Se você vê uma mulher desta forma, você vai dizer, é uma prostituta. Se você vê uma roupa dessa daqui, você vai dizer, é uma freira, né? Ou é uma irmã católica. Você vê essa outra roupa aqui, você vai dizer, é um mecânico. Essa aqui você vai dizer, enfermeira. Vê que a roupa fala, e tem mais roupa ainda. E aí quando você passa na rua com a roupa de crente, as pessoas dizem, ali vai uma crente. Um entre eles diz assim, os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. Então a punição veio como a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos, outros levados ao exílio, e um pequeno grupo deixado em um ambiente de destruição. Foi difícil. Difícil para os que foram levados, difícil para os que ficaram. O povo de Israel, que era um povo livre para servir a Deus, ficou cativo de reis idólatras. E outra, longe da sua terra. Imagina, você está como escravo, longe da sua terra. E aí, em outro país, outra cultura, que você nem fala a mesma língua, outro costume. Então, foi castigo da ira de Deus que veio sobre eles pelo comportamento. Foi um castigo como ensino, pela ingratidão e por se afastar das leis divinas. Que isso não aconteça conosco. Então nós sabemos que muitas pessoas ignoram a advertência do Senhor, achando que são ameaças vazias. Então, meus queridos, quando Jesus curou, ele disse, olha, não cometa a mesma coisa, não cometa o mesmo erro. Então Jesus advertiu, não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz e que suas palavras têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará, mas Deus está irado. 2 diz assim, a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar. Quer dizer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então está o princípio de semeadura e colheita, também se aplica ao semear no Espírito e semear boas atitudes para com o próximo. O 2:1 diz assim, o pecado deliberado é uma afronta a Deus. Muitos dizem que são nascidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente, satisfazendo seus desejos e pecaminosidade. Então, são atitudes que não agradam a Deus, atitudes que zombam e desprezam a Deus. Aqueles pecados premeditados, hoje nós vamos para a balada, hoje nós vamos para isso, hoje nós vamos para aquilo. Isso não agrada a Deus. São pecados premeditados, que têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes. Você não pensa que as pessoas que estão na balada não sabem que estão pecando, sabem que estão pecando contra Deus e vão receber o castigo de Deus. Então precisamos ter em mente que a maquinação para fazer o mal
ou para pecar, aborrece a Deus. Então, meus queridos, qual é o tipo de cristão que nós temos na atualidade? Podemos notar que cada vez mais encontramos cristãos apagados, que nem mesmo conseguem ser percebidos como cristãos verdadeiros e atuantes devido à sua forma de vida apagada neste mundo. Por não ser quente nem frio, tu é morno. Pessoas mornas. Tem aquele ditado, não cheira e nem fede. Então, são diversos comportamentos que têm destruído o cristão. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Entenda a profundidade desse versículo, queridos professores, queridas professoras. Entenda a profundidade desse versículo. Quando a palavra diz, vós sois a luz do mundo. Então, nós temos que refletir sobre esses maus comportamentos que têm destruído a muitos. Somos diferentes. Então, o que faz com que tenhamos uma vida apagada? Por que temos uma vida apagada? Porque não temos intimidade com Deus. Porque deixamos a missão que Deus tem para a nossa vida, de projetar de maneira que agrada a Deus, de construir de maneira que agrada a Deus. Jesus falou sobre o homem louco, que disse que tinha um celeiro grande, e ele estava projetando, mas não pôs Deus no negócio. E Jesus disse, essa noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Meus queridos, nós precisamos estar vendo isso, né? Então, é esse que estamos vivendo. Cristãos apagados. Apagados porque não dedicamos ao estudo contínuo da Bíblia. A Bíblia agora está de lado. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, queridos professores e professoras, é chamada de alimento. Mas os cristãos de nosso tempo não a têm encarado como seu alimento sólido. Isso ocorre porque não existe dedicação ao estudo da palavra, a busca constante do conhecimento a respeito de Deus e de sua vontade. E aí vem a consequência. Igrejas que nada acontece. Você não está vendo, não sei, na sua igreja, muitas igrejas, não tem milagre. Nada acontece de diferente. Uma vida apagada. Falta da palavra de Deus. 2.2 diz assim, pecadores, a diferença quanto ao nível de revelação que possuem. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Pedro, falando essas palavras. Quem é conhecedor se torna mais culpado, porque conhece a verdade e não poderá escapar do juízo de Deus. Então, conhecer as leis, os estatutos e os mandamentos, e errar, na maioria das vezes consciente, se torna indesculpável. Precisamos ver bem isso. O 2.3 diz assim, Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Nos registros bíblicos encontramos ensinos e avisos para nós. Será que nós também, apesar de Jesus ter se entregado por nós e nós ter o aceitado, será que nós também não vivemos essa ingratidão? Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a percebermos tais ensinos e avisos. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós temos que fazer isso. Romanos 15:1 fala sobre isso. Suportar. Tem pessoa que não suporta mais. Tem pessoa que já se dá vontade de dar um na orelha. Não é assim, meus queridos. Suporte a fraqueza dos fracos. E não pensando em agradar você mesmo, fazer a sua vontade. Então, apesar de Israel ter sido escolhido por Deus, estabelecido na terra de Canaã, ter obtido tantas vitórias e ter um templo que foi cheio da glória de Deus, não significa que Deus iria ficar indiferente a um viver contrário à sua palavra revelada a este povo. Trata-se de uma grande lição e aviso para nós. Cuidado com a ira de Deus. A graça de Deus em nós não nos liberta para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira. A ira de Deus de nós, meus queridos, é justiça.
Davi, quando ficou irado, queria matar. Quer dizer, totalmente diferente da ira de Deus. A ira do homem é totalmente diferente da ira de Deus. O 3 diz assim: o amor de Deus e sua justiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, meus queridos, por que Deus é fogo consumidor, então? Se Deus é amor, por que Ele é fogo consumidor? Então, Deus é fogo consumidor porque Ele é plenamente justo, puro e santo. Então, Ele é amor, mas Ele age com justiça. Então, a sua santidade, a santidade de Deus não tolera o pecado. E a justiça de Deus exige a punição do transgressor. Então, meus queridos, essa verdade é um alerta para que sirvamos a Deus de modo com reverência e santo temor. Temer a Deus. Então, ao mesmo tempo, Deus está disposto a perdoar todo aquele que verdadeiramente se arrepende de seus pecados. Meus queridos, Deus nos chamou e chamou aqui o profeta Ezequiel para levar a sua mensagem, meus queridos. Veja bem a situação. Nós hoje queremos carregar uma bagagem que não seria para nós carregar, nós tínhamos que se preocupar mais com o evangelho. Eu não sei, o profeta Ezequiel era encantado pela sua esposa. A palavra de Deus lá: vou tirar a tua mulher, que tu é encantado por ela, e tu não vai poder nem chorar. O Senhor falou num dia, na outra noite já tirou. Me parece que assim, a mulher morreu, e ele não pôde se lamentar, uma vez que ele era apaixonado pela mulher, pois a própria palavra diz que ele era encantado. Cuidado, olha aquilo que você está idolatrando demais, para que você não tenha prejuízo. Porque se Deus te quer para o evangelho, tem uma chamada ministerial. Cuidado, para que outras coisas não atrapalhem e você venha a perder. Então, na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Quem corrige é porque ama. E a própria palavra de Deus fala isso. Desde onde se o amor versus justiça. O amor de Deus é insondável, insubstituível e não é fingido. Então, a maior expressão de amor está descrita em João 3,16. É ali que diz que Deus amou o homem de tal maneira. Ele amou, mas a justiça de Deus inclui a penalidade do juiz. Mas subordina essa atividade à obra global de estabelecer a sua justiça amorosa. Precisamos entender isso. 3.2 diz assim: Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Precisamos refletir sobre arrependimento à luz da palavra de Deus. Ele perdoa o pecado de quem se arrepende. Quem não se arrepende não terá um pecado apagado. Então não confunda arrependimento com remorso, tristeza ou com outra coisa, ou reconhecimento do seu erro. Você precisa se arrepender. Mesmo reconhecendo seu erro, você precisa se arrepender. Então o arrependimento para o perdão de pecados envolve um conjunto de aspectos, como convicção, confissão e mudança de atitude. Não posso continuar da mesma forma. Mudança de ponto de vista. Não posso ver da forma que eu estava vendo. Mudança de pensamento e propósito. Não posso pensar daquela maneira. O 3.3 diz assim: é necessário um constante autoexame. É interessante como Deus constantemente procurou despertar o povo de Israel para pensar sobre o estado espiritual que se encontrava. Então, meus queridos, mesmo no cativeiro, muitos ainda estavam entendendo que estava sendo disciplinado pelo Senhor. Nossa atitude religiosa externa deve ser reflexo de nosso relacionamento com Deus. Veja bem o que eu falei, para que você não represente a Deus mal, de qualquer forma. Você é servo de Deus, então você está representando Ele. Então, se assim não for, nós estamos tendo atitudes vazias. Concluindo, na luta contra o pecado, é preciso conhecer a doutrina do pecado. Então nós precisamos compreender isso. Então, meus queridos, nós precisamos andar em espírito constantemente, porque aí nós precisamos estar vigilantes em oração para não cedermos às tentações. Há perdão, mas para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Próxima lição, a lei da responsabilidade pessoal. Lição 5, convido você, gostaria que você estivesse comigo, e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.